Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Rico Valdez, vocês estão aqui no meu canal Rico Valdez Tarô no YouTube. Desde já eu agradeço por vocês estarem aqui. Já deixe o seu like, ative as notificações, deixe os seus comentários e também se inscreva no canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Eu vou fazer aqui uma leitura coletiva com previsões para o mês de setembro para todos os signos, considerando Sol, Lua ou Ascendente. E eu espero que vocês gostem. O mês de setembro, ele traz a vibração de dois arcanos, o arcano da torre e o arcano do carro. É um convite muito grande para que você dissolva, destrua e elimine de sua vida coisas que não fazem o menor sentido, ou situações que tiram o seu sono, ou que você não está mais disposto a enfrentar. Para que isso seja possível, você precisa trabalhar a sua força interior, foco, determinação, deixar zonas de conforto para trás e principalmente entender que é para frente que o caminho segue. Então, para que vocês trabalhem muito bem esse mês, entenda que situações de algum tipo de problema poderão ser passageiros, mas você precisa estar muito focado e muito centrado para que isso não pegue no seu contrapé, fazendo com que você perca equilíbrio. Uma vez que você perdeu o equilíbrio, se levante, sacuda a poeira e tente reconstruir as coisas de uma maneira um pouco melhor, de uma maneira mais harmônica, com mais autoconfiança, e entender que você não pode ignorar as oportunidades. As oportunidades elas estarão aqui para quem está se movimentando, para quem está indo para frente. Então aproveite essas boas energias e as vibrações do mês de setembro e faça um mês excelente dentro da sua vida, de acordo com a sua necessidade, seu merecimento e também as possibilidades. Agora eu faço, a partir daqui, as leituras signo a signo durante o mês de setembro para que vocês acompanhem e tenham aqui como previsão. Lembrando que leituras coletivas pode servir para um e pode não servir para outro. E tá tudo bem. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e se você, porventura, quiser uma leitura particular, meus contatos estão aqui na descrição. Um grande abraço, namastê. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries, o mês de setembro será um mês onde você vai colocar as suas habilidades em prova. Você será cobrado sobre as questões mentais, raciocínio, lógica. E cuidado para não estar colocando desafios impossíveis para você e também para os outros. Você dispõe de todas as ferramentas necessárias para fazer um excelente mês. Vai depender muito da sua iniciativa e da sua conduta sobre como estará conduzindo os seus projetos e as iniciativas ao longo desse mês. Cuidado com cobranças e por estar demais na defensiva. Tá? Você já tem todas as ferramentas para desenvolver os projetos. Cabe a você colocar a mão na massa e fazer com que aconteça. Um excelente mês para vocês com Sol, Lua ou Ascendente em Áries. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Touro, o mês de setembro será um mês de muita alegria, muita satisfação. Alguns desafios poderão acontecer, mas serão facilmente ultrapassados. Dentro desse mês de setembro, você deve trabalhar a questão da concentração, da paciência, do foco e de fazer as coisas bem feitas. Então, não tenha preguiça em querer fazer as coisas. E procrastinação é algo que você deve eliminar ao longo desse mês para que você consiga trabalhar de forma adequada. Você também tem tudo para brilhar, mas entenda que muitas vezes os holofotes eles também podem cegar. Então seja protagonista da história e faça
com que as coisas aconteçam de uma maneira muito natural. Para você de Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, setembro será um mês onde lhe será colocado em prova a sua paciência, a sua confiança, a sua autoconfiança. Principalmente porque poderão ocorrer no meio desse mês situações que você vai precisar um pouco de jogo de cintura e entender que caminhos curtos ou atalhos, eles podem vir a atrapalhar lá na frente. Então, o exercício da autoconfiança ao longo desse mês vai ser muito importante. Trabalhe as coisas e as situações de uma maneira correta, de uma maneira direta, de uma maneira firme, mas entenda que se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a culpa pode ser sua por estar querendo exigir demais. Sua comunicação e expressão é muito poderosa, então utilize com moderação e de uma forma criativa. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer, o mês de setembro será um convite para adaptabilidade. Adaptar as emoções, trabalhar a harmonia, trabalhar a calma, paciência, para que as coisas fluam de uma maneira muito agradável e bastante harmoniosa. Depende de você assumir a liderança e uma postura bastante convicta, com muito movimento. Ficar parado não é uma opção. E principalmente quando você for iniciar alguma coisa, tenha certeza de que você fará até o fim. As emoções elas estarão em alta, mas cabe a você encontrar o equilíbrio necessário entre a vontade e as emoções. Então deixe fluir de uma maneira bastante harmoniosa, que tudo acontecerá de uma forma muito boa ao longo do seu mês. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão, o mês de setembro está muito associado ao controle emocional. Irão surgir muitas oportunidades, também dúvidas, mas entenda que uma vez que você tem esse controle e consegue exigir de você mesmo uma racionalidade, vai fazer com que as questões passionais sejam mais fáceis de lidar. A insegurança e a inconstância pode ser um fator complicado, principalmente na tomada de decisão. Então é o momento de olhar para si, trazer esse controle emocional para que você consiga desenvolver todas as metas estabelecidas para com você e também as metas que irão afetar de uma forma diretamente ou indiretamente o outro. Então, use a racionalidade ao invés da emoção. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem, o mês de setembro é o mês de mudanças, é o mês de semear projetos, é o mês de você ter novas conquistas. Por quê? Vão aparecer muitas oportunidades e, por consequência, algumas dúvidas. Você já tem a sabedoria necessária para desenvolver esses novos projetos, mas depende muito de uma ação, depende muito de uma iniciativa. Então escolha muito bem as sementes que você irá plantar, pois a partir do agora é o que você vai colher mais lá na frente. Tá? Então é o momento de aproveitar esse período de conquistas, e fazer as escolhas de acordo com o que você acha que é correto para você e o que vai ser bom e vai também deixar você contente pela escolha feita. Estabeleça boas relações, comunicação com as pessoas e organização. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra, setembro vai ser um mês para deixar as coisas organizadas. Mas para isso vai exigir muito foco, determinação, assertividade. Tudo que você for fazer ao longo desse mês, entenda que precisa ter atenção redobrada para evitar desperdício de tempo, de energia e retrabalho. Então, use toda a sua concentração para fazer um trabalho excepcional, para que ninguém fique em dúvida, para que ninguém questione
o tipo de trabalho que você está fazendo. Principalmente, nesse mês, dê atenção para a sua saúde física. Então, cuide muito bem do seu bem-estar, cuide da sua saúde, para que nenhum problema possa acontecer, principalmente devido a excesso de cobranças e excesso de rigidez. Aproveite o seu mês. Para você de Sol, Lua, Ascendente em Escorpião, a previsão para o mês de setembro traz momentos de reflexão e momento também para conter um pouco a ansiedade. É um mês que vai passar muito rápido para vocês, com muitas mudanças, alguns altos e baixos, mas para que isso não afete diretamente, precisa planejar, precisa ter calma e entender que existem riscos e vantagens dentro do que você está buscando. Então evite gastar demais, evite cometer excessos, principalmente porque não sabe exatamente que tipo de mudança esse mês irá trazer. Então, contenha um pouco as despesas, cuide bastante da saúde, cuide bastante do corpo e evite qualquer tipo de impaciência ou ansiedade ao longo desse mês, tá bom? O mês de setembro, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário, será um mês para focar e revisar principalmente as escolhas. É um momento de reflexão, é um momento de planejamento e principalmente de conter a ansiedade. Por mais que você tenha uma ansiedade muito grande em querer fazer as coisas, esse momento e esse mês ele vai pedir um pouquinho de calma para que você analise muito bem as possibilidades. Entenda que tudo tem risco positivo e risco negativo. Então, se você conter um pouco mais a sua ansiedade, a sua euforia em querer fazer as coisas, pode ser que você coloque os pés pelas mãos. Então, muita atenção na sua postura, no seu julgamento sobre as questões que acercam aí todas as suas questões e principalmente tenha calma para refletir e fazer as boas escolhas ao longo desse mês. O mês de setembro, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio, vai exigir um pouco de controle sobre as questões materiais. Então, cuidado com o gasto com supérfluo, trabalhar muito organização, ser um pouco mais metódico da forma que você lida com as questões materiais, o dinheiro, com o corpo. Isso é bastante importante para esse mês. Tenha fé, né? Continue acreditando, faça planos e planos tangíveis, planos que você consiga atingir. Persiga os seus sonhos, acredite. Porque qualquer desânimo, qualquer derrapada pode vir a trazer problemas de falta de fé e também um certo desgosto pelas coisas que não estão dando certo. Então, se você trabalhar muito bem as questões de organização, disciplina com o dinheiro, com o corpo, serão fortes aliados para esse mês. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente em Aquário, o mês de setembro ele vai exigir um pouco mais de movimento em relação a conter a precipitação e a impaciência, a força e o impulso, tá? Traga para você os seus sonhos, trabalhe a questão dos seus desejos da maneira que você acredita em que as coisas deveriam ser, né? E projete isso como um sucesso. Esse momento você precisa ter um pouco mais de pé no chão para estipular e trabalhar melhor as estratégias para que você atinja os seus objetivos. Então, esse mês, cuidado com a falta de medo e a imprudência, porque isso pode afetar os seus planos. Acredite um pouquinho mais, tenha fé e faça as coisas da maneira correta para que tudo corra bem ao longo do mês. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Peixes, setembro vai ser um mês desafiador. Você terá que deixar a zona de conforto, estipular objetivos, colocar foco e muita movimentação, muita atitude para que você consiga chegar.
Não queira resultados imediatos. Então, algo que você vai precisar trabalhar ao longo do mês são planos de médio a longo prazo. Trabalhar com responsabilidade, principalmente sobre questões materiais. Esse momento é um convite para que você faça bem o plantio, porque uma vez que você planta e que você trabalha todo o cuidado para nutrir, você terá resultado lá na frente. Então, seja responsável, trabalhe muito bem essas questões, dê muita importância, mas assim, é para ontem, não deve esperar para depois, ok?